Você comete esse erro toda vez que você vai construir, planejar o ano seguinte. E eu preciso te avisar isso nesse vídeo. Imagina que você estava no ano de 2025, estava lá caminhando, fazendo a sua parte, até que você cai num buraco. Caiu no buraco, machucou, saiu sangue. Você falou, meu Deus, por que eu fui cair nesse buraco? O que aconteceu? Nunca mais vou querer cair nesse buraco. E tá tudo certo, e segue 2025 fazendo o que você tem que fazer. E aí no ano seguinte, o que acontece? Você começa a caminhar no novo ano, você vai cair no buraco de novo. E quantas vezes você já não caiu nesse buraco ano após ano? E aí você fala assim, Karina, mas eu planejei o ano. Como assim que eu caí no buraco de novo, então? Você vai entender nesse vídeo o porquê que todo ano você cai no mesmo buraco, comete praticamente os mesmos erros, consequentemente tem praticamente os mesmos resultados. E como é que você vai construir um ano incrível em 2026? Não é um bom ano, um ótimo, é um ano incrível. E é claro que tudo começa com você. Então, para quem não me conhece, meu nome é Karina Duarte, eu trabalho com desenvolvimento humano há mais de 16 anos, trabalho nas empresas, no mundo corporativo, com as empresárias, os executivos. Eu também trabalho com comunicação, eu já fui radialista da Jovem Pan e hoje estou aqui para te ajudar. Trabalho com mulheres no sentido de desenvolvimento de produtividade para mulheres. É diferente. Ao longo dos vídeos você vai entender que era uma questão minha, dificuldade com produtividade, e aí eu entendi que a gente tem programações mentais que são exclusivas das mulheres, que eu até coloquei alguns nomes caricatos para elas, a super ferrada maravilha, a perfeitinha da estrela, a mulher zumbi que só vive correndo, ou seja, são mentalidades que nos levam a comportamentos específicos de nós mulheres, então a produtividade tem que ser explicada de uma forma diferente para nós. Então, se você quiser um 2026 com mais prosperidade, com mais resultados, com mais leveza, sem abrir mão de você inteira, né? Porque sucesso de verdade é aquele onde existe espaço para você ser inteira. É só você já se inscrever aqui no canal, você já clica no botão, ativa os sininhos para mais vídeos que eu posso te ajudar de alguma forma, e também tem um grupo VIP Lumina, onde eu coloco insights meus de desenvolvimento, de produtividade e de tantos outros aspectos que eu trabalho tanto com as minhas mentoradas, no meu trabalho em si, como comigo mesmo, ou seja, uma exclusividade aqui para você. Mas vamos entender esse buraco que a gente cai todo ano. Karina, como é que é isso? O que é o maior erro que as pessoas cometem ano após ano? O maior erro que elas cometem é olhar para o ano, para frente, né? Já ir planejando, já ir fazendo meta e esquecer de olhar para trás e analisar o que aconteceu. E principalmente analisar aquela sua queda no buraco, que foi ruim, que você machucou, entender o que aconteceu, por que aconteceu, o que pode fazer para não acontecer mais. Então, assim, na regra geral, na nossa rotina da vida, eu tenho que estar a maior parte do tempo no presente, que é onde tudo acontece. Em poucos momentos eu vou para o futuro, como quando eu vou fazer o meu planejamento, e vou para o passado para eu me lembrar, por exemplo, de coisas que eu dei conta, né, para eu reforçar que eu tenho os recursos necessários para os meus próximos desafios, ou nesse caso que eu estou trazendo aqui para vocês, que é a hora de eu olhar para trás para ver onde eu errei, por que eu errei, o que eu aprendi com esses erros, e a partir disso, de forma inteligente, inteligência é uma palavra que vem do latim, intellegere, entre as opções eu escolher a melhor. Eu trabalho muito com inteligência, porque para mim o ser mais inteligente do planeta Terra é a mulher. Só que tem tantas programações mentais, é tanta correria, são tantos papéis que muitas vezes essa inteligência fica de lado e a gente tem que fazer você parar aqui, escutar um vídeo. Se você não está assistindo, muito provavelmente você está fazendo alguma coisa e ouvindo e está tudo certo, porque eu quero no final trazer esse conhecimento para você ser mais inteligente em 2026. Então, você entender que é um momento para você olhar para trás. Eu coloquei aqui 3 itens essenciais para você fazer em 2026 para construir um ano incrível. Olhar para o ano e analisar o que aconteceu.
Por que que eu caí nesse buraco? Como é que eu vou mudar isso? Às vezes você gosta de sofrer, né? Às vezes você vai querer, você mais gosta mesmo de cair no buraco. Eu não sou essa pessoa. Eu entendo, eu já fiz isso por muitos anos. Acho que até que eu acordei e falei, chega. E eu vou trazer isso pra você aqui, ó. Chega de cair no mesmo buraco. Chega de repetir os mesmos padrões. Chega de se... Como é que eu posso dizer? Aguentar a mediocridade e achar que isso é normal. Não, você pode crescer, você pode evoluir, você pode ser muito melhor do que o que você é hoje. Mas tem que ter o chega. Então chega. Vamos mudar? Esse é um convite. Bora comigo? Você não tá sozinha mais, você tem apoio agora. Não vamos cair no mesmo buraco em 2026. Combinado? Agora, se você gosta, é masoquista, vai lá, cai no buraco, vai ser feliz. Esse vídeo não é pra você. Esse vídeo é para mulheres que cansaram de se machucar, se auto-machucar, tá? Porque a falta de reflexão nos leva a isso. Então, eu vou trazer 3 itens pra você nunca mais errar como planejar o ano seguinte. Então, o primeiro item, presta atenção, anota, revise o ano de 2025. E eu vou trazer aqui uma coisa sensacional que eu ouvi da Mel Robbins, que ela é uma especialista em desenvolvimento e que remete muito a como, Karina, como que eu vou revisar? Eu nem lembro o que eu comi ontem. Como é que eu vou revisar o que aconteceu no meu ano? Eu não tenho um diário, uma escrita. Eu vou te ajudar. Olha o que você vai fazer. A coisa mais simples do mundo. Tô organizando aqui. A coisa mais simples do mundo e que vai te dar uma reflexão incrível do ano de 2025. Você vai no seu celular, você vai em fotos e você vai lá para janeiro e você vai passando mês após mês. E de preferência, foi assim que eu fiz, que eu sou mais organizada, eu fui anotando, porque muitas vezes a gente não tem diário, mas as fotos se tornaram nosso diário, sim. Então você vai descobrir muita coisa que você fez no ano e você vai anotando, até para você entender os padrões, você vai entender aonde você colocou mais energia. Muitas vezes a gente subestima o trabalho que a gente realizou. E eu vi, por exemplo, no meu caso, quanto eu me envolvi com questões das mulheres, desenvolvimento das mulheres, os eventos que eu fui, e talvez eu não viria nesse nível de intensidade se eu não estivesse olhando essas fotos. Nessas fotos você vai olhar também, você vai ver os perrengues do ano, você vai ver os pontos difíceis. Eu tive um momento que eu tive acho que foi uma virose, alguma coisa assim, que eu fui pro hospital, um negócio... Mas aí depois eu fui olhar, peraí, o que tinha antes dessa virose? Que talvez pode ter baixado a minha imunidade, entendeu? Essa é a forma mais analítica que você olha as coisas. Você deu foco e energia para as coisas que realmente importam. No meu caso, meus filhos estavam comigo quase todos os meses em encontros, porque eu tenho uma filha que mora em outra cidade e um filho que mora comigo, mas a gente teve muitos momentos juntos, nós 3, o que é muito importante para mim. O que me traz alegria, felicidade, amor. Viagens que eu fiz, que eu não tinha feito no ano anterior, que foram organizadas, aonde eu me coloquei como prioridade, e isso foi tudo de bom. Então, assim, eu te desejo uma maravilhosa escaneada ali das suas fotos do ano de 2025, porque vai ser muito bom para você começar a revisar. Feito isso, eu quero trazer 3 reflexões dentro de Revise o ano de 2025. Eu quero que você pense sobre suas lutas externas, as lutas internas e o que a vida te ensinou em relação a isso. O que eu vou fazer aqui para ficar bem didático para você? Vou trazer a minha percepção de uma das coisas, até para você ter exemplos, mas eu quero que você anote. Então, primeiro, revisão do ano de 2025. Você escreve lutas externas, lutas internas, o que eu aprendi. Lutas externas, a pergunta é, o que aconteceu na sua vida que foi muito desafiador, que te tirou da sua zona de conforto no ano de 2025, por exemplo. E uma coisa que eu percebi de lutas externas, toda vez que você vai se movimentando para um crescimento, você vai ter que se desafiar quem você sempre foi. Você vai desafiar a sua mentalidade, você vai desafiar o jeito que você sempre sentiu as coisas, o quanto você acredita em você, novos comportamentos, novas atitudes. Então eu percebi que ao longo de 2025, quanto mais eu me desafiava,
Eu sentia que muitas situações me remetiam a questões do passado, que me faziam sentir da forma como eu sentia antes. E que meio que potencializava uma situação que nem precisava ser daquela forma. Você entende o que eu tô falando? Então, eu percebi que eu precisava me tornar uma nova mulher, com um novo jeito de pensar, consequentemente, uma nova forma de sentir, para que eu lidasse com as situações, para que eu conseguisse superar os desafios de me movimentar em direcionamentos diferentes, né? Porque quando a gente cresce, a gente vai pro novo. E o novo é desafiador, o novo dá frio na barriga, o novo vai questionar a sua síndrome da impostora, será que você é boa o suficiente, enfim. Então eu percebi que isso foi muito presente e me tirou da zona de conforto. Agora, lutas internas. Lutas internas têm a ver com os seus medos, as suas inseguranças, os seus padrões internos que você tem, que são tão ou mais, eu diria muito mais ainda, desafiadores do que as lutas externas. Porque a maioria das coisas está acontecendo aqui dentro e muitas vezes ou você não percebe ou você não sabe lidar. Então, por exemplo, uma coisa que eu percebi, e vai um aprendizado para você. Normalmente o seu ponto forte, naturalmente, é um ponto fraco, porque você é tão boa nele que você exagera. Então eu sou muito boa em organização, em planejamento, o que me faz ser tão boa que eu excedo e quero controlar tudo. A necessidade de controle misturada com a tendência perfeccionista que eu sei que eu tenho, que eu dei um nome para essa programação mental, que é a perfeitinha da estrela, porque lá na infância falaram pra gente que menina não faz isso, menina não erra. Menina não erra, menina tem que ser perfeita. Então, buscando essa perfeição, um mecanismo de defesa que eu tenho é querer controlar tudo e todos, o que é impossível. É a meta impossível, tá? Então, eu percebi que das minhas lutas internas que eu tive que trabalhar foi a necessidade de controle em 2025. E você, qual foi a sua luta interna? Escreve aqui nos comentários, eu quero te ouvir, quero te conhecer mais, entender como é que a gente pode fazer novos temas para os vídeos aqui. Se está curtindo esse vídeo também, curte aqui embaixo para que mais mulheres possam ouvir sobre como construir um 2026 incrível. Então, a terceira pergunta agora, dentro de revise o ano de 2025, é: o que a vida te ensinou sobre esses desafios? Vou repetir. O que a vida te ensinou sobre essa luta externa que você teve e essa luta interna? Eu vou te trazer aqui um aprendizado meu. Porque nesse ano de 2025, eu me movimentei para o meu crescimento. E dentro do crescer, eu percebi que eu sempre vou bater nas minhas coisas do passado. Talvez aquelas que eu preciso curar, que eu preciso deixar ir, né? Que não faz mais sentido na minha vida, eu vou ter que mudar uma mentalidade, uma identidade que eu tenho, que eu acredito que eu sou e que não necessariamente eu seja. Então, sempre que eu crescer, eu tenho que entender que vai ser desconfortável, porque vai bater nas coisas do passado que eu preciso organizar, curar, deixar ir. Faz sentido pra você? E outra coisa como aprendizado foi que todas as vezes que eu vou por esse crescimento também, eu vou ter que equilibrar responsabilidade com confiar na vida. Confiar em Deus. Por quê? Quando eu vou crescer, eu tenho meu papel, eu tenho coisas a serem feitas, eu tenho que fazer acontecer, enfim, tá tudo certo. Tem que ser responsável por aquilo que eu digo que eu quero. Ah, eu quero, tá, vai lá e faz. Tem que ter execução, não existe mudança sem execução. Mas em algum momento também eu tenho que deixar espaço para eu confiar na vida, confiar em Deus, confiar que eu não preciso ter controle de tudo, que as coisas acontecem para o meu bem, que tudo ocorre para o melhor caminho para mim. É inteligente eu acreditar nisso. Senão eu fico constantemente ansiosa, perfeccionista, querendo controlar tudo. E a vida fica muito pesada. Eu chamaria isso de uma sobrecarga invisível. A mulher não está constantemente sobrecarregada. Talvez essa falta de confiança na vida e confiança em Deus pode me fazer ter mais peso na minha vida. Beleza? Vamos para o próximo aqui. O próximo item, além de revisar o ano de 2025, vai ser estratégias.
eu quero que você reflita sobre as estratégias que funcionaram e que não funcionaram no ano de 2026. É um momento de reflexão. Vou te trazer as minhas aqui e talvez seja um exemplo para você e você pense nas suas. Uma estratégia que não só funcionou, sempre funciona e eu não vou parar de fazer é a autoobservação. Então não tem como, não existe mudança se você não se autoobservar. Se você for pra correria no piloto automático ali, ficar muito no externo, só olhando os outros e as situações e nunca olhar pra você, como você está se sentindo, o que que você está pensando, o que você está fazendo repetidas vezes e errando. Se não tivesse autoobservação, não tem mudança. Então uma estratégia que sempre funcionou pra mim e funcionou em 2025 também foi a autoobservação. E a partir da autoobservação, uma estratégia que sempre funciona é o respira e relaxa. Em quais situações? Lembra daquelas situações que eu falei que me remetem ao passado? Então, por exemplo, eu tô na frente de uma pessoa, vamos imaginar aqui, eu tô trabalhando com vendas e essa pessoa tá indo para um lado de dizer não, e aquilo ali tá me dando uma sensação muito ruim, que na verdade nem deveria estar, porque é natural o não na venda, faz parte da jornada de eu entender o porquê nesse não, virar o não em sim, e se não virar, aprender com ele, enfim. Mas aí eu vou e começo a ficar angustiada, e vou ficando rígida, e talvez isso está me remetendo a coisas do passado, onde eu recebi não, e fiquei assim. E é nessa hora que eu vou, respira e relaxa, ou seja, eu me auto-observo, percebo isso em mim, e respiro e relaxo, para eu deixar isso embora, para eu conseguir estar ali 100% presente com a pessoa que está na minha frente, que não tem nada a ver com isso, e que está precisando do meu produto, do meu serviço, do meu atendimento, e eu não estou conseguindo fazer isso porque eu estou com questões do passado. Respira e relaxa. Funcionou. E uma estratégia que não funcionou para mim e que nunca vai funcionar, e é um orar e vigiar todos os dias, é a correria. Tá sempre na correria, no piloto automático, é uma estratégia que nunca vai funcionar. Essa sensação de que se eu tiver mais pressa, eu vou conseguir fazer as coisas. Não, você vai estar mais ansiosa, você não vai ser inteligente, você não vai tomar decisões assertivas, sua visão vira túnel, enfim, é uma estratégia que nunca funciona. Então, sabendo disso, você tem que organizar a sua rotina para que você não caia na correria, para que você tenha intervalos, por exemplo, para que você esteja mais conscientes, cada vez mais, cada uma de vocês mais consciente aqui diante da próxima atividade. E terceiro item, não menos importante, maravilhoso, vitórias. Vitórias. Quais foram as suas vitórias em 2025? Por quê? Porque mulheres, inclusive com tendências perfeccionistas, não costumam celebrar vitórias. Porque ela nunca acha que é o suficiente. Que isso que eu já devia ter conseguido. Não precisa celebrar vitórias. Por quê? Porque a jornada precisa dar essa sensação de motivação e de prazer. E é nas vitórias, celebrando as vitórias, que a gente consegue fazer isso. Vou trazer aqui para você 3 vitórias minhas que eu escrevi. E eu quero que você pense com muito carinho nas suas vitórias. Porque elas existiram e você precisa celebrá-las. Uma vitória minha foi que eu soube desistir. Olha isso. Partindo do princípio que a gente aprendeu que mulher tem que aguentar tudo. Tudo. Relacionamentos, trabalho. E foi justamente nessas 2 áreas, relacionamento e trabalho, que eu desisti com inteligência. Para eu colocar meu foco e energia e minha atenção em novos projetos, novas pessoas e conseguir fluir mais na minha vida. Estou muito orgulhosa que eu aprendi a desistir na hora certa. O segundo item foi retomar o lazer de forma consistente. Então, eu já pratico muito autocuidado, tenho lazer, mas ele ainda estava muito aleatório. E eu consegui em 2025 me organizar e ter ele de forma consistente. E vamos lá. Maravilhoso! É tipo você entender que o seu trabalho, uma das funções dele, existe para que você tenha lazer de forma consistente, para aproveitar o melhor nessa vida que veio para você, que tá aqui. Então, isso foi uma grande vitória para mim. E a última, não menos importante, é eu me expor.
Eu nunca me expus tanto em 2025. Eu fiz palestra, fiz podcast, eu estava na rádio muitas vezes como âncora lá na Jovem Pan, workshop, mentorias, vários cursos que eu participei, que eu me expus. Então, eu saí da minha zona de conforto e eu preciso entender que isso faz meu olho brilhar, isso tem a ver comigo, tem a ver com a minha comunicação. Eu ajudo muito mais as pessoas quando eu faço isso. Então, vitória! É isso, então eu posso fazer mais e posso fazer ainda melhor. E você? Eu tô muito curiosa. Você pode colocar aqui no comentário qualquer uma dessas coisas. As lutas internas, externas, o que você aprendeu. Você pode colocar a estratégia que funcionou, não funcionou, ou ainda as suas vitórias maravilhosas, porque é isso. O que eu espero de 2026? Que você faça o seu olho brilhar cada vez mais. Que você entregue para a pessoa mais importante da sua vida, que é você, o melhor dessa vida. Com com responsabilidade, com crescimento, com leveza, com organização, com planejamento, mas principalmente com você inteira nesse processo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou deixar aqui 2 cards para você assistir outros vídeos que podem fazer diferença na sua vida. Se você gostou, compartilha esse vídeo e lembrando que essa é a parte 1. Primeiro, eu analiso o que passou. E na parte 2, a gente vai entrar como construir um 2026 incrível. Não percam o próximo vídeo.